para vocês. Não diferente do que eu fiz em administração e empreendedorismo, eu fiz um pequeno recorte em economia. Embora que a economia tem bastante conceitos, então eu procurei fazer um resumo tanto de economia como mercado financeiro. E também coloquei um material lá que envolve conceitos de economia, que eu acho que é interessante. Além do que, eu também coloquei repeti, né, na nossa aula de hoje, como revisão, alguns conceitos que estão no YouTube. Alguns feitos com desenhos, achei super interessante. Então, eu coloquei lá alguns conceitos principais, que envolvem PIB, que envolve macro e microeconomia, que envolve também alguns conceitos como a própria economia, propriamente dita. Então, vamos ver rapidamente aqui, vou fazer uma revisão rápida, e eu peço a vocês que, se possível, baixem aquele aplicativo que eu acabei de falar para vocês. Eu acho que com o número de pessoas que nós temos aqui, a gente consegue usar o Socrative. Ele se chama Socrative, baixem ele, ele é bem... Ele vai pedir um número de sala, mas daí, esse número de sala, eu vou mostrar, na hora que eu for abrir, eu vou mostrar qual a sala que a gente vai fazer essas perguntas. E a gente vai falar sobre, nesse caso específico, no Socrative, sobre itens de economia. Tá bom? Deixa eu... Estão conseguindo enxergar aí? Ou não está compartilhado ainda? Aí, agora apareceu. É, aqui a gente vai, como eu falei para vocês, eu vou rapidinho aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. Então, a questão principal aqui do estudo da economia, por que entender economia, é entender muito como a gente vai alocar recursos produtivos limitados para satisfazer todas as nossas necessidades da população. Então, nós temos aí várias necessidades que são ilimitadas, mas os nossos recursos, né, na economia são limitados. É importante também entender o que nós vivemos dentro de um sistema econômico, e a definição do sistema econômico é a forma pelo qual aí, a forma política e social e econômica pela qual está organizada a nossa sociedade. São elementos básicos desse sistema econômico: os estoques de recursos produtivos ou fatores de produção, complexo de unidades de produção, conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais, que são a base da organização. Então, quais são os sistemas econômicos que podem ser classificados aqui? Então, aqui eu coloquei 5, mas impera no mundo basicamente dois grandes aqui, que é o capitalista e o socialista. Mas também nós temos aí sistema de concorrência pura, a filosofia do liberalismo, sistema de economia mista ou sistema de cooperativista. Mas o que impera mesmo são esses dois primeiros aqui. Quais são os problemas econômicos fundamentais que a gente vê no dia a dia? Então, o que e quanto produzir? A sociedade deve produzir mais bens de consumo ou bens de capital e quanto? Bens de consumo, como o próprio nome diz, é o que a pessoa lá consome, né? E no caso, bens de capital é todo o maquinário para fazer aqueles bens, né? Então, quando a gente fala bens de capital, é maquinário, máquinas e equipamentos. Como produzir? É um outro problema econômico. Questões de eficiência produtiva, capital e mão de obra, né? Então, aqui é quem produz, o dinheiro que é gerado para isso, o tipo de mão de obra que vai ter que ser utilizado. Para quem produzir? Como será a distribuição de renda gerada pela atividade econômica? Quais são os setores beneficiados? Então, aqui são os problemas econômicos fundamentais. E a gente tem alguns conceitos básicos de economia, né? Necessidades humanas básicas, é a sensação de falta de alguma coisa aliado aí ao desejo de satisfazer. Necessidades econômicas são bens não gratuitos. A gente fala assim, mas o que são bens gratuitos? Não, o ar que a gente respira, por enquanto, é gratuito, né? Tem outras coisas que são gratuitas, mas tem coisas,
caso a gente chama de necessidades econômicas, não são gratuitas, custam. Necessidades não econômicas são bens livres ou bens gratuitos, que eu acabei de falar para vocês aqui um exemplo. Então, bens e serviços também são outro item, outra definição em economia que são importantes. Bem é tudo aquilo que permite satisfazer uma ou várias necessidades humanas. Os bens são classificados quanto à raridade. Óbvio que quanto mais raro, mais caro, né? E os bens livres e econômicos, a gente viu. Então, bens livres, como eu acabei de falar, são aqueles que existem em quantidade limitada e podem ser obtidos com pouco esforço humano. Não possui preço. Então, a luz solar, nós não pagamos, né? Ar, mar, etc. Isso aqui são bens gratuitos. Por enquanto, né? Quem sabe aí quem começa a ter raridade, começa a ser cobrado. Em relação a bens econômicos, como eles são relativamente escassos, e supõem a ocorrência de um esforço humano para sua obtenção. Então, esses têm preço. Eles podem ter quanto à sua natureza, então, eles são classificados em dois grupos, né, bens materiais e imateriais dos serviços. Quanto ao destino, classificam em bens de capital e bens de consumo, bens intermediários. Então, entende-se por bens de capital, são aqueles utilizados para a fabricação de outro produto, então aqui é maquinário, como eu falei para vocês. Bens de consumo são destinados ao atendimento à necessidade humana, de acordo aqui com a sua durabilidade, então, pode ser geladeira, pode ser alimento, né? Bens intermediários são aqueles que são transformados dentro do processo produtivo que depois se tornam um produto acabado. Então, matéria-prima é o caso, fertilizantes, borracha, vidro, são aqueles bens intermediários que no final acabam virando um produto acabado. E os bens finais do produto acabado são aqueles que passam por um processo de transformação e se tornam bens de consumo ou bens de capital. Esses bens podem ser público e privado, então quando estou falando de bens privados aqui, são possuídos privativamente, no caso de rádio, automóvel, por exemplo, e bens públicos, aqui são o conjunto de bens fornecidos ao setor público. No caso aqui é educação, justiça, segurança, então são itens aqui mais considerados, inclusive serviços públicos, né? Aqui a gente tem uma relação que eles chamam de fatores de produção. Então, nós temos aí, o que são considerados fatores de produção? O trabalho é considerado, né? Então, o trabalho que gera o produto final é considerado, ele tipo de remuneração que ele tem é salário. Capital intensivo é dinheiro colocado, que ele gera juros. A terra gera aluguel. Tecnologia aplicada gera royalties. E a capacidade empresarial que gera o resultado, né? Então, aqui é a parte da administração. Quem são os agentes econômicos? Nós temos as famílias, as unidades familiares, as empresas e o governo. Então, você fala assim, agentes econômicos são esses três grupos de pessoas. Quais os setores que a economia atua? Então, nós temos aí o setor primário, secundário e terciário. Primário envolve a parte agropecuária, extrativismo e pesca. Secundário, a indústria. Terciário, serviço e comércio. Para se tornar um país rico, aonde que ele tem que atuar mais? Esses dois últimos, né? Secundário e terciário. Mas nós somos um país em desenvolvimento, atuamos muito no setor primário, exatamente. Nós produzimos muita matéria-prima para vender para os outros, para depois consumir produto acabado. E nós sabemos aqui do problema da demanda e oferta. Tá? O que está acontecendo com o arroz aí, né? O consumo aumentou e a oferta reduziu. O que acontece, então, com um pacote de 5 quilos, né, de arroz? Está em torno de R$ 40. Um absurdo. Tiveram até que flexibilizar aí a taxa de importação para poder gerar esse problema. Então, nós estamos tendo o quê? Mais procura do que oferta. Então, a oferta e a demanda são as forças que movem a economia do mercado. Então, determinam a quantidade de produzida de cada bem e o preço pelo qual será vendido. Então, quando eu tenho mais bens e serviços, o que acontece com os preços? Caem. E o inverso aumenta, que é o caso que a gente está vendo aí do arroz. Se você quiser saber como um fato ou uma política afetará a economia, você precisa pensar primeiro nos impactos sobre a oferta e a demanda.
Então, aqui, os termos de oferta e demanda se referem ao comportamento das pessoas quando interagem com o mercado. Se eu consumo demais, ou se o mercado inteiro começa a consumir. Ó, um exemplo bem agora, junto dessa pandemia, o que está acontecendo em relação a todos os equipamentos envolvendo tecnologia, principalmente computadores, tudo que envolve a transmissão ao vivo, câmeras e tudo mais. A procura aumentou de uma forma absurda. Ainda mais esses itens são contados em dólar. Então, hoje você está comprando um computador pelo dobro do preço que você comprava há 2 anos atrás. Exatamente o dobro. Por conta maior procura. Então, os compradores em conjunto determinam a demanda pelo produto. Quanto mais procura, o produto eleva de valor, né? E os vendedores aqui determinam a oferta. Então, é o que a gente chama da lei da oferta e da procura. Quando a gente está falando da lei da oferta, é a quantidade de produtos que os vendedores desejam e podem produzir para vender os diversos níveis. Então, qual que é o determinante da oferta? Preço de mercado, preço dos insumos, tecnologia, expectativa e número de produtores. É óbvio, né, que o preço de mercado aqui vai ser definido por uma série de outros fatores, em relação a preço de insumos, de tecnologia, expectativa, ou o conjunto deles. Então, dependendo aqui do preço que eu monto, o total do valor do meu produto, eu vou poder oferecer a um preço mais acessível ao mercado. Agora, mesmo oferecendo esse preço, se houver uma procura muito grande, esse preço tende a aumentar. Muito por conta, né, da raridade. Em relação à utilidade, representa o grau de satisfação com os consumidores. Aqui estamos falando da demanda. Então, o que a demanda diz? O seguinte, quanto mais eu preciso daquilo, mais, né, tem utilidade para mim, é o que eu chamo de demanda. É a utilidade que eu vou dar para aquilo. Então, a utilidade é a qualidade dos bens econômicos que possuem de satisfazer a necessidade humana. Por ser baseado em aspectos psicológicos, de preferência, a utilidade difere de consumidor para consumidor. Né? Então, tem muita gente que é aficionado em consumir Ferraris, mas não é todos que conseguem comprar Ferraris, né? Mesmo porque o preço, em relação à raridade dele e tudo mais. Tem vários outros fatores. Muito também por preferência. Né? Ou tem dinheiro para isso também, né? Em relação a determinantes da demanda, preço de mercado, renda do indivíduo, preços de produtos similares, gosto, expectativa. Então, a demanda também tem seus determinantes. E até mesmo o número de consumidores. Outros conceitos de economia que são importantes a gente sempre frisar, que é quanto que no caso, o país gera de bens e serviços. Então, quanto que é a renda gerada por economia de um país, do mercado nacional. Isso tem um nome, se chama Produto Interno Bruto. É o valor monetário de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado período de tempo. Com aí, serviços também e fatores de produção situados dentro do limite geográfico de um país. Então, quanto que um país produz efetivamente de bens e serviços? E ele é a soma de valores adicionados de todos os setores da economia. Quanto maior esse PIB, mais rico é o país. Outros conceitos de economia, macro e microeconomia. Quando nós estamos falando de microeconomia, nós estamos falando do ramo da teoria da economia que estuda o funcionamento de mercados de um determinado produto ou grupo de produtos. Ou seja, é um comportamento bem específico de consumidores e vendedores. É bem, como o próprio nome está dizendo, é bem setorizado e ele é visto como é como se estivesse olhando para uma árvore dentro de uma floresta. Enquanto a gente está falando de uma macroeconomia, é o ramo da teoria econômica que estuda o funcionamento do todo, né? Procurando identificar aqui grandes variáveis ou variáveis agregadas que determinam aí o volume de produção, do crescimento econômico, o nível de emprego, o nível geral de inflação, o sistema econômico, bem como aí a inserção dos membros da economia nacional. Então, nós estamos falando de uma macroeconomia, nós estamos agora no momento onde que nós temos um determinante que afetou essa macro e que interferiu na microeconomia, que é essa pandemia. Essa pandemia aí afetou. E como é que eu consigo atacar isso? Então,
o ministro da Fazenda, o Guedes, ele está tentando distribuir renda para o pessoal, para aqueles que perderam o emprego. Ele está tentando atacar alguns níveis. Ah, mas posso jogar muito dinheiro no mercado, ao mesmo tempo eu gero inflação. Inflação por quê? Porque alguns produtos estão aumentando de preço por conta, né, de toda a situação. Mas tem situações que estão tendo queda. Mas que situação que está tendo queda? Aí falaram lá, as escolas estão dando desconto, algumas delas, né, nem estão todas. Estão dando desconto para poder manter, né, os seus clientes ou seus alunos. Então, aqui é sempre no sentido de olhar a economia muito localizada, né, a determinados compradores e consumidores, é microeconomia, e quando é bem mais abrangente, quando está tratando de variáveis bem amplas, nós estamos falando de macroeconomia. Nós também falamos sobre mercado financeiro. Então, da onde que entra o mercado financeiro dentro de todo esse contexto? Então, ele é uma parte importante porque ele faz justamente essa intermediação entre quem é tomadores de recursos e os investidores. Então, o mercado financeiro faz justamente esse meio de campo. Nós vimos também que esse sistema financeiro, que esse mercado financeiro, ele tem como um grande gerenciador o Sistema Financeiro Nacional, que é gerido pelo Conselho Monetário Nacional. E os diversos itens, inclusive eu até deixei um Kahoot específico para vocês, para a gente rever esses conceitos, que a gente viu até na nossa última aula. Esse mercado financeiro está subdividido aqui em 4 grandes mercados, que ocorre uma sobreposição entre eles. Então, a gente chama de mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais e mercado de câmbio. Cada um deles. O mercado monetário, aqui é onde ocorre todas as transações de curto prazo dentro de uma nação. Então, aqui, principalmente no que diz respeito a negociações de títulos do governo. Então, lançamentos de bônus do Banco Central, notas do Banco Central, para que os investidores comprem e eu enxugue o mercado quando o mercado está muito cheio de moeda versus produtos e serviços. De uma certa forma, aqui também eu controlo a tal da inflação. Então, isso aqui é mercado basicamente de curto e curtíssimo prazo, a gente chama de mercado monetário. O mercado de crédito, onde eu tenho tomadores de recursos com aqueles que precisam desses recursos, e tem um intermediário, que são os bancos que fazem isso. Bancos e tipos de bancos. A gente viu na nossa última aula que tem vários tipos de banco. Né? Tem o banco de investimento, tem as financeiras, banco de crédito imobiliário, tem os bancos múltiplos, que tem várias carteiras. E que tipo de operações que eles fazem, né? Então, eles emprestam para capital de giro, eles descontam aqueles títulos que, quando a empresa faz a venda, que a gente chama de desconto recebíveis, o limite em conta corrente. Quando a empresa vende para o exterior, eu também posso descontar o que a gente chama de contrato de câmbio, então eu posso buscar recursos para fora. A função do mercado de crédito é justamente aí canalizar esses recursos entre poupadores e consumidores. O banco faz esse meio de campo. E o mercado de crédito ajuda nesse processo. Temos o mercado de capitais. Então, esse aqui já é regido pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e a finalidade aqui também é atender às atividades produtivas de capital de giro das empresas. É captação de recursos, de médio e longo prazo. Então, eu quero aí fazer um projeto, muitas empresas optam em lançar ações ou debêntures, ou até mesmo notas de longo prazo, que chamam de commercial papers, para buscar recursos no mercado, para se financiar. Então, a gente já viu que as empresas não conseguem, somente com o resultado do período, financiar a sua operação. Ou seja, pagar funcionários, comprar estoques, comprar o imobilizado dela, máquinas, equipamentos. Para isso, elas têm que captar recursos, ou com o banco, ou no mercado de capitais, através de ações e debêntures. No mercado de câmbio, que está dentro desse mercado financeiro, que é onde são negociadas as moedas internacionais conversíveis por instituições credenciadas do Banco Central. Então, nós temos aí as casas de câmbio e também os próprios bancos múltiplos que atuam nessa conversão, né? Então,
mexe com dólar, né, Estados Unidos, iene do Japão, euro da Europa e libra esterlina da Grã-Bretanha. Vou falar aqui das 4 grandes moedas. Então é isso, gente. Todo mundo conseguiu baixar o aplicativo aí? Vamos fazer agora um quiz diferente. Nós vamos fazer um quiz onde que vai aparecer as perguntas. Vocês vão ter o tempo de vocês, claro, não dá para ficar a noite inteira aqui, mas vocês vão ter aí uns 10 minutos, as perguntas vão surgindo, não tem tempo para vocês realizarem as perguntas, tá? Mas vai aparecer na telinha aqui o percentual de andamento de cada uma das questões de vocês também, tá? Então, nós vamos mostrar para vocês aqui, o grande objetivo também desse quiz é mostrar aonde que vocês não estão tendo entendimento sobre determinado assunto, aonde está essa pergunta aqui precisa ser melhor esclarecida. Então, o Socrative é esse que vocês vão baixar aí. Baixem como estudante, ele vai pedir primeiro uma sala, eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. E daí a gente vai mostrar essa nova ferramenta aí que a gente vai usar. Então, deixa eu parar essa apresentação aqui. A cara do Socrative é como se fosse uma colmeia, é parece umas casinha de abelhinha, assim, sabe? Vou mostrar para vocês agora, deixa eu compartilhar. Aqui já é a minha versão de professor, tá? Mas vocês vão ter na telinha aí a sala que vocês vão entrar. Daí eu vou fazer um formato de teste para vocês. A sala que vocês vão ter que entrar, gente, é Itamar 0912. Quando vocês baixarem o aplicativo, Socrative for Students, a primeira coisa que ele pede é o número de uma sala. Aí vocês vão entrar na sala e aguardar a começar o teste, tá? Eu peço que todos primeiro, antes de começar, que vai já ser lançada a primeira pergunta, mas ninguém começa agora, para que todo mundo comece ao mesmo tempo, tá bom? Vou colocar aqui o teste que eu quero que vocês realizem. Então, nós vamos fazer sobre o conceito de economia. Deixa eu ver aqui. Back instantâneo. Só não comece ainda, tá? Aqui no início, estão conseguindo enxergar aqui? Por enquanto não tem ninguém na turma aqui ainda. Ó, entrou, Matheus. Só aguarde, tá? Aqui é quanto que vocês fizeram do total das perguntas. E aqui embaixo o percentual de acerto por pergunta feita, tá bom? Então eu aguardo vocês todos entrarem. Aqui cabe mais de 20 participantes. Vocês estão em 16, 15. Comigo dá 16. Só aguarde um pouquinho, tá? Espera todo mundo entrar. Vocês vão notar que já tem uma pergunta aí, né? Essa pergunta, inclusive, é aleatória. Na hora que vocês responderem essa pergunta, vai aparecer aqui o quadradinho preenchido como respondido. Tá bom? Dúvidas? Estão conseguindo me ouvir?
Mais alguém está tendo dificuldade de entrar? Estão em 15, 14 agora. Está conseguindo baixar o aplicativo? Acho que vocês conseguem fazer no computador também, tá? Só entrem nessa sala aqui, ó. Não conseguiu, Júlio? Então, isso aqui não dá para mostrar, não aparece as perguntas aqui, tá? Então, eu vou ter que aguardar o pessoal e depois a gente resolve juntos aqui, tá bom? Então, eu vou pedir para você aguardar aí. Por que você não conseguiu, Júlio? Algum problema em relação a baixar? Ah, tá. Ele é leve, é um sisteminha super fácil de mexer, não tem nenhum problema, não. A gente vai fazer esse aqui de economia e eu também vou fazer o do sistema financeiro, mas eu faço o Kahoot. Esse de economia só para mostrar para vocês essa outra ferramenta aí de quiz instantâneo. Aqui você também pode fazer de outro formato. Envolve corrida de jatinhos, mas ele não mostra as perguntas. Prefiro esse aqui até. Quem está tendo dificuldade? Aqui entrou o Adriano, o Hudson, o Matheus. O Júlio diz que está entrando. É muito importante, gente, porque fatalmente essas perguntas que estão nesse Socrative também vão estar ou podem estar na prova de vocês. Tá? Inclusive, essas perguntas aqui estão bem mais completas na parte de economia e são baseadas naquele texto que eu passei para vocês lá de conceitos de economia. Que é o que a gente acabou de ver, só que com outro, um enfoque um pouco diferente. Os demais não vão entrar? Adriano está lá, Matheus está lá, o Erickson, o Cleverson, o Jonathan, Michael, o Everson, que mais aqui que está aqui? Um monte de gente aqui. Ah, o Everson, Matheus está lá, tô vendo ali. Deixa eu ver quantos tem aqui. Colocar nomes e colocar nomes. Tá. Podemos começar então? Vai ser com esse número de pessoas aqui mesmo. Depois a gente resolve junto, tá? Vamos lá? Vambora, gente. Tá rodando? O que que tá rodando aí, colega? O Everson. Ó, Matheus já começou. Podem começar, pessoal. Pode ir respondendo as questões que tá aparecendo aí. Ó, o Matheus já fez a questão. Até agora, tanto o Matheus como o Adriano acertaram. Ó, 100% de acerto. Interessante que vejam as respostas que é dado em cada um deles, tá? Esse aí tem a resposta junto. Adriano, não está conseguindo sair do primeiro? Ó, o Adriano entrou duas vezes, Adriano?
Então, percebam que quando acaba, que é o caso do Hudson aí, ó, ele fez as 13 perguntas, já aparece 100% no início. Enquanto que os outros ainda, né, estão aí pela metade, exceto a Rafaela que entrou agora. Mas não se preocupe, Rafaela, vai respondendo no teu tempo. A gente ainda tem um tempo aí para que todo mundo chegue na 13ª questão.
Cleverson, tá tendo problema? Você tá conseguindo ir adiante no teu Kahoot? Kahoot não, Socrative? Só mais um minutinho aí que falta o Cleverson o Cleverson só. A Rafaela acabou de concluir. E a gente já corrige tudo, tá bom? Pronto, fechou. O que vocês acharam da ferramenta? Diferente? Pessoal, tá me escutando? Perceberam aqui que eu consigo identificar claramente Sim. qual a deficiência de vocês? Ó? A questão 2, 40% de dificuldade. A questão 4, maior. A questão 5 também, ó, teve maior dificuldade. Na verdade aqui são poucas, né? E o restante estão 60%. Então, vamos resolver juntos agora. Eu tenho ele resolvido aqui, ó. Na verdade, tem bastante, mas eu vou mostrar para vocês esse aqui resolvido. Então, aqui está a ordem das questões. Tá? Então, a ciência que estuda as formas de comportamento humano resultante da relação existente entre as ilimitadas necessidades de satisfazer recursos, embora escassos, se prestam a uso alternativo. Nós estamos falando aqui de conceito de economia. Tá? Aqui está dentro daqueles conceitos que a gente viu de agentes econômicos. Então, a economia procura examinar as opções viáveis que se apresentam aos agentes econômicos, denominados esses agentes de unidades familiares, empresas e governo, para empregar os limitados recursos sob seu comando, tomando decisões racionais diante de várias alternativas. Então, aqui. O problema fundamental da economia está relacionado ao conflito entre recursos ilimitados e necessidades ilimitáveis. Em outras palavras, o problema fundamental da economia se refere à escassez de recursos de produção. Isso que é verdadeiro. Quarto, as unidades de negócio, empresas, governo fazem parte dos diferentes agentes econômicos que interagem
participando direta ou indiretamente de todas as transações que realizam dentro de um determinado sistema financeiro. Isso aqui é falso, tá? Porque unidades de negócios está errado, é unidades familiares, os demais estão corretos. Então aqui você tirou a família, colocou negócios e empresas, aqui está dúbio. Quinto, né, esse foi o que teve menor item, né? Menor acerto. Os fatores de produção representam os recursos disponíveis que, combinados, são direcionados para a produção de bens e serviços para atendimento às necessidades da população. São eles: fator terra, fator trabalho, fator capital, fator capacidade tecnológica e capacidade empresarial. Esse aqui estava naquele quadrinho que a gente viu na aula agora há pouco. Inclusive, daí tinha as fontes de remuneração. No caso de terra era aluguel, trabalho era lucro, salário, capital era juros, capacidade tecnológica, eu acho que era royalties, capacidade empresarial ou royalties, uma coisa assim. Então, isso aqui é fator terra, trabalho, capital, capacidade tecnológica e capacidade empresarial. Forma política, social e econômica pelo qual está organizada uma sociedade. E um sistema que organiza a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços destinados à população. Então, nós estamos falando aqui do sistema econômico. Fazem parte do sistema econômico somente o estoque de fatores de produção, terra, capital e trabalho, etc. Isso que é falso, né? Porque também tem os agentes econômicos, que a gente acabou de ver, unidades familiares, empresas e governos, e um conjunto de instituições. Então, o oitavo, os sistemas econômicos podem ser classificados em capitalistas e socialistas. A gente viu que tinha outro, mas esses aqui são os maiores. O nono é a parte da população total considerada produtiva, que é definida por faixas etárias. É constituído por uma parcela da população total denominada economicamente ativa, que constitui para o processo de produção. Nós estamos falando de produção do quê? Fator de produção aqui. Talvez nem tenha no material dos slides, mas naquele material de conceitos de economia, nós estamos falando do fator trabalho aqui, tá? Nono. Isso aqui o pessoal, metade só acertou. O décimo compreende um conjunto de riquezas acumuladas pela sociedade com o emprego. Dessas riquezas é que a população ativa se equipa para o exercício das atividades de produção. Fator de produção aqui, que é o capital. O 11º constitui a base sobre a qual exercem as atividades dos demais recursos de produção. As reservas naturais, renováveis ou não, encontram-se na base de todo o processo de produção. Aqui nós estamos falando do fator de produção terra. E o penúltimo aqui é constituído pelo conjunto de conhecimentos e habilidades que dão a sustentação ao processo de produção e é o elo de ligação entre capital, força, trabalho e terra. Fator terra. Estamos falando aqui de capacidade tecnológica. E por último, tem uma pergunta de falso ou verdadeiro. Como nenhum sistema econômico foi capaz de satisfazer plenamente todas as necessidades dos indivíduos, em termos de bens e serviços, temos então a importância da economia para ajudar a alocar recursos escassos para atender necessidades ilimitadas. Isso aqui é verdadeiro. Então, aqui nós temos a resolução do Sócrates. Ele não é tão interativo que nem o outro, né, gente? Mas é interessante também. Aqui você pode fazer, em outros aqui, eu posso fazer esse mesmo conceito, mas em formato de jatinhos. Então, o que eu posso fazer aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Testes. Iniciar. Ó, posso fazer em formato de corrida espacial. Então, dá para se fazer. Só que eu não consigo enxergar as perguntas e o nível de assertividade igual a gente conseguiu ver aqui, né? E a pergunta 5 foi a que vocês tiveram mais dificuldade e as outras atingiram aí metade somente do conhecimento. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer mais um Socrative para a gente encerrar nossa... Socrative não, Kahoot, para a gente encerrar nossa aula de hoje? Nossa revisão? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, só um pouquinho. Compartilhar um aqui.
Kahoot. Dez perguntas agora sobre o sistema financeiro nacional, que o segundo tópico, né? Que a gente está fazendo a revisão aqui da parte de economia e mercado financeiro. Então vamos ver aqui 10 perguntas que vocês tiveram mais dificuldade em entender do sistema financeiro. Esse aqui é bem rapidinho. Deixa eu já compartilho com vocês. Tá aparecendo o Kahoot aí ou não? Ah, tá. Mais alguém vai entrar? São só 4 participantes? Podemos começar? Ah, tem mais um aqui, Adriana entrou. Tem alguém que está tendo dificuldade em acessar o aplicativo? Bom, deu um quórum de 5 aqui, quase que metade do pessoal que está na sala. Eu vou começar. Qualquer coisa, vocês podem usar o PIN que eu acabei de colocar aí, tá? Pode entrar no meio do exercício, não tem problema. Vamos lá. Disciplina e a fiscalização do mercado de valores imobiliários. Nós estamos falando da Comissão de Valores Imobiliários. Então, mexe com ações e debêntures. A maioria acertou aqui. Não diferente do que aconteceu na outra disciplina, eu peguei aqui as 10 questões que tiveram mais dúvidas entre vocês, tá? Então, esse é um Kahoot aqui só para tirar dúvidas mesmo. Bom, lembra que a gente falou que tem algumas instituições no sistema financeiro que têm umas atividades especiais. No caso do Banco do Brasil, além de fazer o preço mínimo no segmento de agropecuária, ele também tem uma função governamental.
que é justamente a execução dos serviços ligados ao Orçamento Geral da União. Então, é o Banco do Brasil que faz isso. Não é o Conselho Monetário. O Conselho Monetário é o órgão máximo. Depois do Conselho Monetário Nacional, que é o principal órgão, o Banco Central do Brasil, o Bacen, ele é um dos principais executores aí da política monetária do sistema financeiro. Tá? Então, ele é o cara, é o banco dos bancos, que ele chama. Então, além de olhar, como é que é, fiscalizar o mercado mobiliário que envolve a parte de ações e debêntures, a CVM também tem como função fiscalizar e inspecionar todas as companhias abertas e os fundos de investimento. Então, é a CVM. O órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central do Brasil é um órgão executor. Quem manda é esse cara, e esse cara aqui executa tudo que esse aqui define. Exatamente. Além de ser um banco comercial, né, tem conta corrente e tudo mais, centraliza o recolhimento e posterior aplicação do fundo de garantia. Então, ele também é responsável pelo penhor de joias e também o órgão responsável para loterias, né? Então, ele que controla a parte de loterias também, da Caixa Econômica. Banco Central. Então, o Conselho Monetário Nacional define quem aplica, implanta, fiscaliza é o Banco Central do Brasil. Lembra que eu falei que os bancos têm alguma função especial além de ser propriamente banco? O Banco do Brasil é um deles. Então, além dele executar a parte de orçamento da União, ele também ele executa a política de preços mínimos de produtores agropecuários. Tudo que envolve a parte de agropecuária, ou do agronegócio propriamente dito, ele é um grande financiador disso. Então, é o Banco do Brasil. Penúltimo, opa,
Esse aqui está repetido, né? Então, Banco do Brasil aqui está repetido. Principal órgão da execução, ficou repetido. Vamos para o 10º. Instituição que atua em diversas carteiras, comercial, investimento imobiliário e leasing, nós estamos falando de banco múltiplo. Então, esses bancos que têm várias carteiras. Como é que ficou o pódio agora desse nosso último Kahoot antes da prova? Erickson acertou 7 de 10, o Matheus 8, e o grande vencedor foi o Adriano, que também acertou 8, só que foi mais rápido no dedo. E a Rafaela e o Júlio ficaram entre quarto e quinto. Então, gente, é isso. Como é que foi a nossa revisão? Das duas disciplinas, né? Fizemos um apanhado geral. O que demos em 4, 5 aulas, a gente fez em uma aula apenas. Fizemos ainda a revisão em Kahoots e Socrative. Como é que foi para vocês? Tranquilo? Vocês vão ter material para poder desenvolver ou fazer aí o material para prova para vocês? Tranquilo. Bom? Estudem, só falar para vocês que é muito importante vocês estudarem. Material vocês têm, vídeos, slides, resumo, Kahoot. Quem tiver dúvida, fica comigo aqui, que eu explico até como funcionam esses aplicativos, se vocês quiserem fazer sem precisar entrar nessas salas. A partir de agora, eu estou interrompendo a nossa gravação. Quem quiser tirar